Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel, no capítulo 131, diante do conformismo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo. Há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente as convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das convivências humanas, confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo, no entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que astúcia ou clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam o exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casas destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Entendamos, desse modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos, há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Então, diante do conformismo, é conformar, se conformar. Espera aí, deixa eu ver o que eu posso falar. No conformismo é o sistema de ajustar-se. Conformação é a submissão. Difícil essa lição, hein? Os conformistas se adaptam mecanicamente. Bom, o que eu posso dizer para vocês a respeito de conformismo? Dentro da sala de aula, por exemplo, né? Então chega lá as ordens para nós professores. Cabe ao professor fazer um monte de papel. Cabe ao professor aprovar o aluno. Tem que ter tantos por cento de aprovação no final do ano. Cabe ao professor não sair da sala de aula. Cabe ao professor desenvolver no aluno tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, cabe uma série de coisas ao professor. O professor não levanta a voz. O professor na reunião não abre a boca para falar, opa, não concordo com o que está aqui. Vem aquele monte, aquela enxurrada de coisas que cabe ao professor fazer e ele se conforma. Ele acha que ele não consegue mudar aquilo. Na verdade, é uma reunião no início do ano, tem a primeira reunião com todos os professores, e naquele momento os professores deveriam abrir a boca e falar, eu concordo, eu não concordo, por isso ou por aquilo. Mas se tem uma raça que eu vejo que é hiper conformista, que se conforma com tudo, sem levantar em conta o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, é o professor. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Você vai falar para mim assim, não, mas na área da segurança tem uma hierarquia. Soldado obedece o cabo, obedece o sargento, sargento obedece o tenente e assim por diante. Pode até obedecer. Pela lei hierárquica que eles têm, eles não vão obedecer. Mas eu vejo mais inteligência entre eles. Eu vejo muita conversa entre eles do que é certo, do que é errado. Eu vejo eles debatendo isso, mesmo que eles não consigam fazer muita mudança devido à hierarquia que existe, né? Mas o professor eu não vejo raciocinando sobre os seus direitos e seus deveres, as suas obrigações. Dentro dessa profissão eu não vejo. Ah, tem que aprovar? Então vamos aprovar. Ah, pode deixar o aluno no banheiro? Deixa o aluno no banheiro. O aluno tem que ser cobrado o uniforme. Ah,
Gente, não cobra muito não, senão os pais vão ficar arrumando encrenca aqui na porta da escola. Ah, tá bom, então não vou cobrar muito não. Então, tudo que se fala ao professor, ele não questiona, ele não argumenta. Eu trabalhei no estado, aí tinha uns professores que faziam aqueles movimentos para greve. O que eles pediam de reivindicação durante os movimentos de greve, eu, de fato, achava que não era necessário. Eles colocavam lá uns 20 itens que eles queriam mudar dentro da educação. Aí chegava lá na rua, fazia greve de 2, 3 dias, o governo falava, 5% de aumento de salário. Todas aquelas reivindicações eles esqueciam, jogado fora e aceitavam 5% de aumento. Conformismo. Né? Se batesse o pé, falava, não, eu quero melhores condições de trabalho, eu quero material para trabalhar, eu quero respeito, eu quero segurança. Negócio de plano de saúde, tinha um monte de coisa que estava defasado na época lá, eu concordava que eles tinham que requerer aquilo. Mas aí ia para a rua, qualquer 5% de aumento no salário, eles voltavam para a sala de aula. Acabou, tudo cordeirinho. Isso é conformismo, né? Você não tem que ser conformado diante das suas tristezas. Você não tem que ser conformado. Eu estou doente porque Deus quer que eu esteja doente. E ponto. Então, eu não preciso procurar médico, eu não preciso procurar ajuda, eu não preciso fazer tratamento porque eu estou doente porque Deus quer. Acabou. Eu vou ficar aqui conformado diante disso. Não é isso que Deus espera. Se Ele te dá a doença, Ele te dá um problema no serviço, se Ele te dá um problema na família, se Ele te dá um filho doente, se Ele te dá um marido difícil, se Ele te dá uma casa que tem uma série de problemas para resolver nessa casa, se Ele não te dá uma casa, se você tem um carro que mais quebra do que anda, você não tem que ficar conformado com isso. Essas coisas acontecem para você se desenvolver, para você resolver. Então, tem gente que separa depois de um bom tempo de casado e fala, o negócio é se conformar, né? Não dá mais. Já entrou na monotonia, na rotina, a gente não se ama mais, o negócio é se conformar. Não luta para mudar aquilo. Não tenta olhar a pessoa como você olhou no primeiro dia que você admirava aquela pessoa. Ou você se conforma a viver um casamento morno, pelos bens, pela família, pelo que já agregou, ou você se separa e se conforma de perder aquela pessoa, que até onde você conheceu ela, era tudo para você. Era sua companheira, era seu amigo, sua amiga, era sua confidente. O que acontece com os casais que se conformam em viver um marasmo no casamento ou se conformam ainda mais rápido com a separação? A separação de corpos é a coisa mais fácil que tem de se fazer dentro de casa. Eles vão se separando assim. Você vai dormir? Não, vou ficar assistindo filme. Pronto, já se conformou. Você já deixou o outro de lado. Ele já não está sendo mais importante para você. Patrícia, não tem direito um assistir filme ou dormir? Tem. Mas aquilo ali vai virando rotina. Aquilo ali vai se desprendendo. Quando você se desprende da pessoa, você está dando margem para o teu relacionamento começar a decair. O que difere o relacionamento homem e mulher de um irmão é justamente você estar junto para tudo. Você realizar atividades juntos, ser parceiro. O irmão você chama de vez em quando. O parceiro não, o parceiro é para tudo. Vai para médico, vai para o passeio, vai no tratamento. Os parceiros que eu tive, os namorados que eu tive, eu ia para cirurgia junto com eles. Eu entrava na sala de cirurgia junto. É junto para tudo. Aí na hora de dormir, não. Na hora de dormir, um dorme e o outro fica acordado. Você tá com insônia? Eu vou fazer companhia para você. Nem que eu durma aqui do teu lado, mas eu vou ficar aqui do teu lado. Né? É isso que eu tô querendo dizer. Eu escutei uma vez que eu era muito grude no relacionamento. Nossa, não pode ser tão grude assim. Eu falei, engraçado, quando me conquistou, falou que queria isso. Que desejava o grude. Né? Aí depois já não queria mais. Falou que beijava muito, que era beijoqueiro, depois não queria mais. Então, a pessoa quando muda o comportamento, você acaba se afastando, porque não é nada daquilo que se apresentou para você. Você vai se afastando
E aí você tem duas vertentes. Ou você se conforma com esse afastamento e convive daquela forma morna, ou você separa, porque já não é nada daquilo que você queria, que se apresentou para você. Então, relacionamento você tem duas vertentes, né? Ou separa, ou se conforma. Se conformar de ficar junto morno, não é bom para ninguém. Se conformar com uma separação que provavelmente daria certo se ambos fizessem suas partes, se dedicassem um ao outro, também não é legal. Você está perdendo uma oportunidade de estar bem. Mas porque está faltando da outra parte, né? Então, o conformismo que eu enxergo é assim, é você ficar apático diante da situação, aceitar ela sem lutar. E Deus não espera isso da gente. Se Ele coloca os problemas, se Ele coloca as adversidades, se Ele coloca as diferenças, é para a gente lutar, é para a gente aprender através delas a se melhorar. Então, conformismo, estar jogando na mão de Jesus a culpa da nossa felicidade ou infelicidade é muito fácil, né? Não, eu tô doente porque Jesus quer. Não, eu tô bem, né? Graças a Deus eu tô bem. Graças a Deus eu tô ruim. Não, Deus sabe de tudo. É graças a Deus tudo mesmo. Mas eu não posso jogar tudo na mão de Deus e me conformar. Como eu falei aqui outro dia, não posso ficar aqui sentado e falando, eu quero saúde. Senhor, me dá saúde. E fico aqui sentado esperando a saúde cair do céu. Eu me conformo, viu, Senhor, se ela vier. E eu me conformo se ela não vier também. Não. Ser resignado é uma coisa, ser conformado é outra. Resignado é você ter o entendimento daquilo que você está passando. Mas isso não significa que você vai ficar parado diante daquela situação. Você vai continuar trabalhando para ver se você muda aquela situação. Só que resignado, com entendimento, não revoltado. Tem gente que quer trabalhar contra o seu destino, suas adversidades, as suas expiações, suas provas. Bravo, revoltado. Não, resignado ele não vai ficar bravo, não vai ficar revoltado. Mas não vai ficar apático. Ele vai trabalhar. Ele vai ter o entendimento daquilo que ele está passando. Ele não vai ficar omisso. Então, eu acho que é isso que o texto está querendo dizer para a gente, né? Nós somos seres pensantes. Nós temos condições, através da inteligência, através da nossa emoção, de transformar onde nós estamos. Então, tudo que vier, não é que a gente tem que abaixar a cabeça e sim, senhor. Não. Tem que processar. Tem que ver o porquê daquilo. Se realmente cabe a você ou não passar por aquilo. E se você tem que passar por aquilo, seja resignado. Mas não omisso, não apático. Eu acredito que seja isso que o texto está querendo dizer para nós. É uma lição um pouco difícil. Sinceramente, eu senti dificuldade. Mas eu creio que para a gente se transformar diante da renovação do Espírito, nós temos que ser resignados, temos que ter fé, temos que trabalhar, temos que ter consciência, né? E não podemos nos conformar com tudo aquilo que acontece. Tem que ser ativo, tem que tentar mudar o mais que a gente pode, sem revolta, né? Com entendimento. Eu creio que é isso que o texto quis dizer. Se eu não conseguir passar um pouquinho melhor, me desculpa, mas eu creio que seja isso. E à medida que você vai tendo consciência, à medida que você vai tendo essa resignação, sem agressividade, sem ignorância, com uma sensatez diante das adversidades, eu creio que isso vai te trazendo uma felicidade, vai te trazendo uma alegria de você poder passar pelas situações, né, sem ficar, ó dia, ó céus, né? Porque o conformado, ele é aquele cara hard, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Ele não consegue mudar a situação dele. Então, que a gente não seja esses hard, que a gente seja pessoas ativas, pessoas de consciência, né, com a mente aberta para os ensinamentos que vêm, né, tem coisas, né, eu acho que era Francisco de Assis, se eu não me engano, que fez uma oração que, Senhor, me dê resignação diante das situações, né, que eu possa me conformar com aquilo que eu não posso mudar, mas conformar com aquilo que eu não posso mudar é ser resignado, né, nesse sentido, não
conformado no sentido, vou ficar aqui parado e deixar as coisas rolarem por si só. É o conformado na fé, é o conformado resignado, com consciência, né? E não só essa coisa assim, eu sou infeliz, eu passo fome, eu estou desempregado porque Deus quer. Só isso não é uma explicação lógica, né? Creio que seja isso, tá bom? Bom final de semana, até semana que vem.